Tá me ouvindo bem, doutor? Estou sim, Vinícius. Boa noite. Boa noite, tudo bom? Tudo bem? Agora eu fico mais tranquilo, não estou mais sozinho. E puxar essa live sozinho não é fácil. Vamos juntos. Doutor, vamos lá, vamos bater esse papo rápido, vamos ver quem já está aqui na live. Eu ainda estou com um problema no meu retorno, que eu comentei com você lá no... E galera, só confirma se meu áudio ainda está cortando. E depois você também, doutor, se quiser falar uma boa noite aí para quem está ouvindo. Sim, boa noite a todas e todos que nos estão assistindo a live de hoje. Aqui é convite do Vinícius para a gente explanar um pouquinho sobre a pauta da semana, acredito eu, né, Vinícius? Com certeza, cara. E o pior, a galera não tem noção do que é. Eu fiquei impressionado porque, assim, antes de publicar a notícia, eu li a primeira parte do processo e fui a fundo. Cara, eu descobri que, assim, o que a gente sabe é a ponta do iceberg. Mas vamos lá, a gente já vai falar sobre isso. Deixa eu só fechar uns negocinhos aqui, doutor. Perfeito. Para conseguir ver nós e acompanhar o que a galera tá falando. Perfeito. Olha lá. Boa noite, Amanda Lídia. Falou que tá melhor o áudio. Maurício Bonner, nosso amigo, hein, doutor? Sim. Esse das antigas. Olha, a gente está falando das antigas, eu fico preocupado com isso, cara. Ô, Vinícius, Das antigas. Na verdade, agora tem que revelar, né? Na verdade, nós somos vizinhos lá no Lives, né? Então, há muito tempo atrás mesmo, né? Literalmente, éramos adolescentes na época. Mas, enfim. Cara, falando de nas antigas, eu tô com o NR, eu fiquei parado um tempo, então nessas andanças aí foram mais de 10 anos. E apareceu para mim, cara, uma lembrança recente, foi em março, de quando o NR fez a cobertura, você vai lembrar, lógico, do caso do CQC em Amparo. Você lembra? Sim. Nós estávamos lá. E sabe quem foi o denunciante? Sei. Exatamente. Então, assim, o NR está em tudo. Cara, é um caso que mexe com a cidade, a gente está lá. Eu já vou aproveitar, já vou emendar a primeira pergunta para você, doutor. Nos últimos 10, 12 anos, nós já tivemos um caso similar a esse em Amparo? Olha, Vinícius, que eu me recordo, nós tivemos acho que uma ação que se assemelha a essa que o ex-prefeito Jacó está respondendo. Né? Inclusive, é uma ação relativamente recente, acho que é de 2023, onde se questiona ali valores com relação a valores pagos de material de limpeza. Houve um questionamento também com relação a valores pagos, né? Só que tem uma diferenciação, digamos assim, para esse caso atual. Né? No caso do ex-prefeito Jacó, pelo que eu me recordo, questionou-se os valores com base em pesquisas de mercado que o Ministério Público havia feito. Então, ele aponta que foi feita uma pesquisa de mercado, apresentava um valor X, e a prefeitura pagou um X mais um determinado percentual sobre aquele valor, né, registrado no contrato ou na ata de registro de preço. Né? Então, infelizmente, nós já tivemos um caso semelhante, mas cada caso, digamos assim, com uma peculiaridade diferente. É bem perto, mas talvez não tão grave, é isso que você quer dizer. Vinícius, não posso dizer que uma ação de improbidade um é menos grave do que o outro. Né? Você pode ter situações diferentes que podem levar a um ou outro caminho. Né? Lógico, aqui a gente está falando tudo em tese, não é nada de um pré-julgamento, mas pelo contrário. Né? O processo ele vai seguir para que as pessoas tenham direito de defesa. Eu, até como advogado, não poderia deixar de dizer isso também.
né? Do mesmo Sim, a jeito, presunção de inocência. sim, do mesmo jeito que o ex-prefeito está respondendo uma ação, né, com seus advogados, eu acredito que o prefeito também vá constituir seus advogados ali para apresentar sua defesa, né? Mas, como eu disse, né, cada caso tem uma peculiaridade. O que diferencia um caso de outro? Enquanto o primeiro caso, o Ministério Público fez uma pesquisa de preço, então ele chegou a um valor ali e colocou como sendo uma média de mercado e a prefeitura estava pagando superior àquele preço. No caso atual, Vinícius, o que acontece? A prefeitura já pagava um valor para essa Amplitec, essa empresa participou de uma licitação do CISBRA, deu até mesmo um valor menor, né? E por situações que a gente vai desenvolver ao longo da noite aí, o prefeito acabou renovando o contrato com a Amplitec e pagou até um valor maior do que o anterior, né? Então, na verdade, ali você tinha valores, digamos assim, na opinião do MP, pagos à mesma empresa, valores que a mesma empresa ofertou em outro processo, menores, e mesmo assim nós acabamos, a prefeitura, na verdade, através do prefeito, né, acabou dando um reajuste de preço, pagou um valor muito maior do que essa mesma empresa havia ofertado no licitatório. Não, deixa eu só ver se eu entendi direito. O processo de licitação ele vem para reduzir o preço. É uma competição que se tem para reduzir o preço. E aumentou? Isso. Deixa eu só fazer um breve histórico sobre isso para a gente chegar no ponto. Não, pera. Antes da gente entrar nessa parte, vamos seguir. Eu tinha lembrado de um outro detalhe que a gente vai entrar nessa parte também. Você, quando foi vereador, você assumiu a cadeira da vereadora Silvinha por um tempo, você fez alguns apontamentos sobre esse caso. E outra coisa, eu me recordei agora, nós atuávamos na prefeitura, você atuava num setor relacionado com esse caso também, né? Com esse caso, não, com o procedimento, pelo amor de Deus. Isso, pelo amor de Deus. Eu trabalhei no departamento de licitações da prefeitura, né, enquanto concursado, né? Concursei, salvo engano, em 2006 e saí da prefeitura efetivamente em abril de 2012. Né? Então, fiquei lá de Então, você 2006. conhece a parada. Sim, não, a gente conhece um pouco do procedimento, né? Até por dever de ofício enquanto advogado e também conhecendo na prática o funcionamento do processo, né? Sim, perfeito. Então, vamos lá, doutor. Fale um pouco dessa sua passagem na Câmara e o que aconteceu. Porque eu não sei, eu estava afastado, eu fiquei um tempo morando fora de Amparo e eu estou curioso. Certo. Para a gente chegar onde chegamos nesse contrato, Vinícius, a gente tem que falar um pouquinho sobre o CISBRA, que é o Consórcio Intermunicipal de Saneamento Básico, né? Ele foi criado ainda através de uma reunião de prefeitos, né, de esforços de vários municípios, inclusive Socorro, onde você está morando atualmente, faz parte do consórcio. É segredo que eu tenho que ficar escondido. Desculpa, Vinícius. Não, brincadeira. Voltei esse segredo no ar. Mas, enfim, inclusive Socorro faz parte desse consórcio, né? Foi um dos municípios fundadores, inclusive. E quando se fala de consórcio, você faz um pensamento de uma política pública de forma regionalizada. Por que isso? Porque tem muitos municípios, às vezes, pequenos, que não conseguem reduzir valores ou atrair empresas interessadas para prestar determinado serviço. Né? Com base nisso, se pensou no CISBRA, até para que conseguisse reduzir os custos para as prefeituras, inclusive Amparo, que é a maior do CISBRA, né? E mesmo assim precisava reduzir esses valores. Né? Daí chegou no mandato do ex-prefeito Jacó, ele sai do CISBRA, né? Teve uma briga ali, teve uma quebra, é aprovado pela Câmara Municipal a retirada de Amparo do CISBRA, e quando o prefeito Carlos Alberto assume em 2021, ele manda um projeto de lei para a Câmara pedindo o retorno de Amparo para o CISBRA, que foi uma medida interessante. Se você pensar num planejamento público, a volta para o CISBRA ela é muito interessante. Amparo volta e o prefeito Carlos Alberto é eleito presidente do CISBRA, né, no ano de 2021. Né? E o primeiro passo que ele tem que tomar ali no CISBRA é iniciar ali
a licitação, né, do lixo, do transbordo, da coleta, né, que envolve ali todos os municípios. E Amparo manifestou-se positivamente, né, interesse em participar daquela licitação conjunta no CISBRA, né? Só que enquanto isso, Amparo, enquanto estava fora do CISBRA, já tinha um contrato com a Amplitec, né, com essa empresa Amplitec. Esse contrato é de 2019, que foi de 2019 a 2020. Chega em 2020, ele é renovado, né, e passa a valer até dezembro de 2021. Ou seja, tinha um ano entre o prefeito assumir a presidência do CISBRA, né, até efetivamente colocar em vigor um novo contrato de uma empresa que pudesse estar assumindo a coleta e o transbordo de lixo, não só de Amparo, como da região toda. E é publicado esse edital, e a Amplitec ela entra com um questionamento, inicialmente, no Tribunal de Contas, né? O Tribunal de Contas, inicialmente, para a licitação, até para analisar os argumentos da empresa, analisar aquele edital, né? E depois disso, o tribunal solta uma decisão em que julga os questionamentos da Amplitec improcedentes. Então ele fala, o edital está bom, pode ser publicado. Até aí, sem problema nenhum. Aí temos um primeiro ponto, né? Acho que eu não vou me recordar exatamente as datas, né? Mas entre essa decisão do Tribunal de Contas liberando o edital até efetivamente esse edital ser publicado, passaram alguns meses aí. Então, na verdade, a gente já teve um atraso na licitação. Daí chega, salvo engano, em novembro de 2021, essa licitação acontece. Inicialmente ganha-se uma empresa que não apresenta documentação de habilitação. Essa empresa é inabilitada e chama-se as duas seguintes, né, as duas participantes seguintes, que pela ordem era a Seleta, se não me engano, e a terceira Amplitec, né? A Seleta, ela confirma o preço dela de R$ 108,40 por tonelada, né? A equipe técnica do CISBRA avalia os documentos e considera essa empresa habilitada. Aí a Amplitec ela entra com recurso pedindo o cancelamento da licitação, né, inabilitação da vencedora, tal. E no transcurso, os órgãos técnicos do CISBRA dão um parecer contrário a esse recurso da Amplitec. Uma pergunta: os órgãos técnicos consideram quem? A pregoeira, a assessoria jurídica do CISBRA, né? Então ele tem ali uma gama de servidores concursados, né, que cuidam do processo administrativo. Então você tem a pregoeira, depois você tem a assessoria jurídica, e caberia ao presidente, né, a decisão desse recurso. E ali, pelo olhar do processo, já tinha ali alguns pareceres contra esse recurso, né? E nesse meio tempo, a Amplitec atravessa de novo uma outra petição no processo administrativo, pedindo a anulação do processo. E aí a primeira coisa que chama a atenção do promotor, e me chamou a atenção também quando eu falei sobre isso na Câmara, né? Porque o prefeito, sem ouvir a parte técnica, sem ouvir a assessoria jurídica, sem ouvir a pregoeira, vai e anula simplesmente a licitação. Né? Acolhe o pleito da Amplitec, que atravessou um pedido, e pura e simplesmente revoga a licitação. Só que assim, os órgãos técnicos já tinham dado favorável à empresa atual, a vencedora da licitação. Sim. E pelo que eu vi no processo também, o promotor aponta, o prefeito não teria comunicado sequer os outros prefeitos contra essa anulação. Eita! Eu lembro, Vinícius, que muitos prefeitos sofreram com isso, porque ficaram sem coleta de lixo na cidade. Sim. Teve cidade aí que teve que deslocar servidor e coletando lixo com um caminhão caçamba, que é totalmente inviável, né? O caminhão de lixo tem toda uma especificidade, até mesmo dos servidores que vão coletar lixo, né? E ali eles foram pegos de surpresa. E os prefeitos, nesse momento, eles começam a questionar o prefeito, né? E o prefeito renuncia ao cargo de presidente. Nesse ponto, assume o prefeito de Monte Alegre, o Edson Rodrigo, como presidente do CISBRA. Daí é chamado uma assembleia de prefeitos
e eles resolvem anular a anulação do prefeito Carlos Alberto, né? Ouvindo daí a procuradoria do CISBRA, os servidores técnicos, e retomam o contrato com a vencedora da licitação, que é a empresa Seleta, se não me engano, Seleta. que ganhou ao preço de R$ 108,40, né? Só que o que acontece? A Amparo resolve, por briga, não aceitar esse contrato da Seleta. Só que por briga, por picuinha política. A verdade é essa. Mas vai pagar mais barato, óbvio. O CISBRA estava pagando mais barato, nós estávamos pagando mais caro. Meu Deus. Por isso que eu falo que é picuinha política. Porque enquanto o CISBRA pagava nesse novo contrato R$ 108,40... Não, pera. Picuinha política porque você está sendo carinhoso. Eu tô vendo muito amor nisso daí. Sim, não, eu falei, eu não posso afirmar categoricamente que houve outras situações nos bastidores. Não, também não estou afirmando. Mas o promotor, na ação, ele afirma isso com todas as letras, que houve um prejuízo ao município de Amparo. Inclusive, ele traz as planilhas comprovando esse prejuízo para a cidade. Por quê? Enquanto o CISBRA tinha um contrato de R$ 108,40, Amparo estava pagando, num segundo aditamento já com reajuste, R$ 152. 50%? Né? Mais ou menos 50%, um pouquinho menos de 50%. Por picuinha política. Daquilo que o CISBRA estava pagando. Só que tem um porém, Vinícius. A hora que o Amparo se nega a cumprir o compromisso com o CISBRA, a empresa vai lá no CISBRA e fala, gente, tudo bem, eu tinha uma projeção de coletar 100%, só que Amparo, que é o maior município, que corresponde a 38% do volume, saiu. Então, se continuar assim, nós vamos ter que aumentar o valor, porque é uma outra situação, uma outra logística. Daí o CISBRA entra com uma ação de fazer contra a prefeitura para que ela cumpra o compromisso que ela já tinha firmado em janeiro de 2021 de que participaria da licitação do CISBRA. Né? O CISBRA consegue essa liminar, né? E a Amparo é obrigada a cumprir o contrato com o CISBRA. Só que entre esse período, digamos assim, Amparo ficou pagando muito mais caro, tendo valores mais baratos já contratados pelo CISBRA. Por picuinha? Por picuinha. Picuinha. Cada um chama como quer. O promotor chama de outro nome. Sim, na verdade o promotor chama de improbidade. É um nome bonito. Exatamente. Administrativo. E ali ele traz um cálculo, né, Vinícius? Dizendo de um prejuízo atualizado, algo em torno de R$168 mil. Né, então. E assim, o que chama a atenção nesse processo todo, e chamou a atenção do promotor principalmente, por que o prefeito Carlos Alberto simplesmente revogou uma licitação que estava em ordem para ser homologada. Uma parte que eu não entendi, não está nem no roteiro, eu montei um roteiro de pergunta e, você já respondeu muita coisa. Mas eu li no processo que foram duas ações. Alô? Cortou, desculpa. Vamos lá. Foram duas ações pedindo. Uma pela própria Empretec e a outra foi uma ação de civil pública direto no fórum, direto na primeira vara, que a juíza também deu... na verdade, você chegou a ver isso daí? Teve uma ação popular, né, que um cidadão entrou, só que chamou a atenção do promotor também, que essa ação popular, ela tinha basicamente os mesmos fundamentos que a Amplitec havia aventado administrativamente. Não passou nem o chat GPT, foi Ctrl-V, Ctrl-C. Não sei se foi Ctrl-V, Ctrl-V, mas eram os mesmos argumentos. Só que essa ação popular, ela foi julgada improcedente. Sim. Então, não tinha nenhum óbice, nenhuma coisa que travasse a execução do contrato de amparo com o CISBRA. Não tinha nenhuma decisão bloqueando isso. Na verdade, o prefeito,
por mera liberalidade, por vontade dele, ele resolveu simplesmente anular a licitação. Mas, novamente, não tinha nenhum parecer técnico ou jurídico de dentro da estrutura do próprio CISBRA que indicasse que essa seria a melhor solução. Sim, com exceção de uma pessoa X que fez essa ação, que não tem nada a ver nem com a prefeitura. Na verdade, uma ação popular, o cidadão entrou lá questionando, né, com os mesmos argumentos da Amplitec. Tinha algum vínculo entre eles? Não sei, não posso afirmar isso. Né? Mas o promotor utiliza dessa situação para demonstrar que, juridicamente, que dentro do Poder Judiciário não tinha nenhuma medida que impedisse a Amparo de cumprir o acordo com o CISBRA. Perfeito. Vamos lá. Uma pergunta, até para esclarecer para o pessoal que não entende muito o que é improbidade administrativa, o que caracteriza esse ato e como se aplica ao caso do prefeito de Amparo, você já explicou, mas seria legal dar uma pincelada. Então, improbidade administrativa, se a gente for pegar o vocábulo improbidade, né, vem do improbo, aquilo que é ilegal, aquilo que é desonesto. Né? Só que como o vocábulo desonestidade, ele comporta N... Pode ser pejorativo. Exatamente. Várias interpretações diferentes. A Lei 8.429, que é a Lei da Improbidade Administrativa, ela traz alguns, em 3 artigos, artigo 9º, 10º e artigo 11, alguns critérios, algumas ações ou omissões que podem levar à improbidade administrativa. Né? Então, ele faz elenca algumas atividades que são, aos olhos da lei, consideradas improbidade administrativa. Dentre elas, e aí chama a atenção, no caso especificamente do prefeito Carlos Alberto, é permitir a aquisição, né, de produtos com valores superiores ao mercado ou agir de forma a frustrar a execução de um processo licitatório. Né? Então, ali ele aponta esses duas situações em que, em tese, o prefeito teria incorrido, que seria pagar mais do que, termo. Pagar mais do que o preço de mercado, porque ele tinha um valor de 108 e estava pagando 152, né? E a segunda situação seria frustrar o processo licitatório, né? Uma vez que ele simplesmente anulou sem ter nenhum argumento jurídico ou técnico que levasse a essa conclusão, até mesmo porque depois, quando altera-se a presidência do CISBRA, essa decisão é revista. Né? E daí os municípios, o CISBRA, de forma geral, passa a pagar esse valor menor de R$ 108,40. Não, perfeito. Outra dúvida, essa vai para mim, que vou escrever a matéria amanhã. Como que eu posso classificar? É réu ou o indiciado? Qual que é o termo técnico correto nessa etapa do processo? Na verdade, dentro da ação de improbidade, ele é requerido. Requerido? Né? Ele é requerido. Requerido, réu, basicamente é a mesma situação. Indiciado aí não, porque na verdade não é um inquérito. Aí já é uma ação. Né? Ele é uma ação. Ele está como requerido, né? Ele vai ser citado dessa ação para apresentar defesa. Tanto ele quanto o sócio da empresa também. Sim, perfeito. Então, entre réu ou requerido. Beleza. Você consegue detalhar as sanções pedidas pelo MP? O que parece que é suspensão de direito político, proibição de contratar. O que o MP pediu na ação? E só para entender, o MP ele já mandou para a juíza, vai ter a defesa, tudo mais, se não me engano, é 30 dias, né? Após a citação. Isso, essa ação, a primeira é recebida, né? Após o protocolo, a juíza analisa ali se eles têm alguns requisitos iniciais da ação, né? Dentro do Teve movimentação hoje, eu recebi aqui, ó. Teve movimentação. Então, daí a juíza, ela analisa, né? Os critérios básicos de uma ação, lá que estão no Código de Processo Civil. Se atendidos aqueles requisitos, e acredito eu que o promotor não ia errar nesse sentido, ela recebe a ação e manda citar os requeridos, né? Que é o prefeito e o sócio da empresa Amplitec. Né? E daí eles têm, de fato, o prazo de 30 dias de defesa, mas o que o promotor pede, né?
ele pede o ressarcimento daquilo que se pagou a mais, de forma corrigida, e tem dois incisos que ele cita lá, porque são duas condutas diferentes, digamos assim, com penalidades diferentes, né? Então, você tem a perda do mandato, emprego ou função que a pessoa ocupa, a suspensão dos direitos políticos por até 12 anos, né? E a proibição de contratar com o poder público, seja pessoalmente ou por interposta pessoa. O que é interposta pessoa? A pessoa é sócio de uma empresa e essa empresa vai lá e contrata com o município, né? Então, ele fica proibido de fazer essas contratações também, seja pessoalmente, seja por uma empresa que seja de propriedade dele. Então, só trocando em mudo, há risco da perda de mandato. Além de uma multa. Nossa. São sanções, Vinícius, principalmente no âmbito civil, são sanções pesadíssimas, né? Sim. Você imagina um político, 12 anos com os direitos políticos suspensos, né? 12 anos que ele não pode se candidatar, ele praticamente... Tem gente que vai ficar feliz. Sim. Mas ele sai completamente do cenário político, né? Eu já fui candidato, você também já foi. Nós, quando estamos no ambiente político, para a gente é a morte, digamos assim, você não poder colocar seu nome à disposição. Para mim foi a vida. Eu adorei isso aí. Hoje eu quero só ficar de fora. Mas para quem está na política... Aparece meu nome na urna depois. Exatamente, né? Você não consegue debater. Você debater com quem? Qual é a sua influência para tentar mudar alguma decisão? Nenhuma, porque você está com o direito político suspenso. Sim. Uma outra dúvida já a respeito da questão política. Você é um agente político também, tanto como advogado quanto partidário. A parte da Câmara Municipal, como que ela poderia se posicionar? Poderíamos ter aí uma CPI do saneamento para que realmente os agentes políticos de amparo se movimentassem e cobrasse no nível político alguma ação sobre isso? Porque, veja bem, a ação do promotor, ela não impede a ação do legislativo. Então, do mesmo jeito que o promotor está fazendo uma ação civil pública por ato de improbidade, a Câmara Municipal, se tiver interesse, também pode levar a cabo uma situação dessa. Entendi. O período é complicado. Exatamente. Não sei se nesse exato momento já seria a situação, porque é uma situação muito recente. Ela está muito, entre aspas, crua para a gente. Para o promotor, ela já está bem posta. Né? Não, só um detalhe. Eu tive acesso ao processo inteiro, 646 páginas. Cara, eu comecei a ver planilha. Eu não aguentava mais. E era documento escaneado. Cara, é muita coisa. Então, e tudo isso veio à tona, Vinícius, quando eu ainda estava na Câmara Municipal. Eu fiquei na Câmara Municipal de maio e junho de 2022, né, no afastamento da vereadora Silvinho, e nisso eu comecei a me esmiuçar de várias coisas, né? E uma das coisas que eu queria saber é do CISBRA. Né? E eu fui na votação das contas do prefeito Carlos Alberto pelo Conselho de Prefeitos. Porque assim, você termina o ano, você presta contas daquilo. E dentro do CISBRA você tem um Conselho de Prefeitos que faz o julgamento, se julga se aquelas contas estão boas ou ruins, aos olhos do conjunto de prefeitos. E essas contas, né, do prefeito Carlos Alberto foram rejeitadas nesse Conselho de Prefeitos. Né? E como eu já estava na última sessão enquanto vereador, eu fiz alguns ofícios, até o próprio CISBRA me respondeu posteriormente, me deu algumas cópias, e uma das situações que leva à rejeição das contas é exatamente esse comportamento, no mínimo, estranho do prefeito de Amparo, de rejeitar uma empresa que estaria habilitada, anular uma licitação sem nenhum... parecer técnico. Nenhum motivo realmente que você fale, não, isso aqui realmente é possível de anular, né? E isso leva, né, entre outros apontamentos, à rejeição das contas do prefeito Carlos Alberto. Inclusive, em 2012, quando eu falo sobre isso, né, alguns vereadores da base falavam, não, mas isso daí a gente vai ver depois, né? Eu falo, inclusive, a minha última fala
tendo os indícios, posteriormente, é caso de eventualmente abrir uma CPI. Né? Eu não sei se a Câmara Municipal vai fazer isso já, ou se vai pedir mais elementos. Eu acredito que seja até prudente, né? Fazer um requerimento de documentação para fazer algo bem embasado realmente, né? Para evitar ter questionamentos futuros. Né? Mas ficar inerte olhando para o teto também não vale a pena, né? Não, eu acredito que vale. Estamos lá para isso. Sim, eu acredito que vale assim a pena a Câmara Municipal se debruçar sobre isso, né? Porque é uma situação ali realmente bem peculiar. Né? Por isso que eu falo que há uma diferença do prefeito do processo contra o prefeito Jacó do processo contra o atual prefeito, porque lá o promotor ele faz uma gama de preços de acordo com uma pesquisa de mercado. Aqui não, aqui nós temos um valor que já seria pago, inclusive por Amparo, e Amparo opta por pagar um valor maior. Sim. Deixa eu só adicionar uma coisa. Opa. Eu achei incrível o que eu acabei de achar. Deixa eu abrir aqui. Vou pôr bem no meio da gente um pouquinho. Olha lá. Quem disse que o MR não estava lá? O Oscar Filho. Sim. Esse daí foi, nem lembro o ano, 14, foi 2014. Estávamos lá denunciando casos de preços, mas não era consumado. Então, achei estranho. Mas, enfim, vamos lá. Eu só queria para colocar aqui para a galera lembrar. Sim, e na verdade, assim, a história ela é cíclica e às vezes ela é cruel, né? E nesse caso ela é cruel com a cidade, né? O prefeito Carlos Alberto foi candidato várias vezes, foi oposição a vários prefeitos, sempre falava, como diriam lá na obra de Jorge Amado, a favor da moral e dos bons costumes, né? Mas a hora que chega na parte dele, uma situação dessa é uma situação grave, Vinícius, porque assim, principalmente quando você assume um cargo de liderança regional, se espera no mínimo uma prudência maior. Sim. Né? E eu falei que Amparo, a gente às vezes sofre da síndrome do dono da bola, porque assim, a sede está em Amparo, o prefeito de Amparo precisa ser o presidente. Se não for o presidente, eu vou sair. Isso já aconteceu com o prefeito Jacó, né? E agora no Carlos Alberto ele faz do mesmo jeito. Ele renuncia, deixa o pessoal sem contrato, vira as costas e pede para acionar a justiça, digamos assim, para que faça cumprir aquilo que você mesmo já negociou, já firmou seu compromisso. Até é importante frisar esse detalhe. O agente público ele tem que ser fiel aos seus compromissos. Sim. Por quê? Ele não está mexendo ali com o dinheiro dele. Se eu contrato com alguém e não gosto mais daquele serviço, eu vou lá, encerro o contrato e contrato com outro. Né? Quando você está mexendo com o dinheiro público, é uma outra situação. Existe uma série de regras. E o prefeito não é ignorante nessas regras. Ele é advogado formado. Né? Era atuante até se tornar prefeito. Então, assim, não é uma pessoa que estava ali que pode alegar um desconhecimento. Na verdade, ninguém pode alegar desconhecimento e um advogado de profissão muito menos. Sim, né? Então, tem esse peso. Isso chama mais atenção. E um detalhe que eu não tinha atentado é que realmente, além do impacto financeiro, 163 mil lá diretamente, teve todo um impacto na região, né? Isso eu não tinha prestado atenção. Sim, não, se você procurar ali nos Facebooks dos diversos prefeitos, nessa época aí, entre dezembro de 21 até o início de 22, aliás, dezembro de 21 até o início de 22, teve ali um hiato de prestação de serviço, teve um período em que as prefeituras ficaram sem coletar lixo, em razão do comportamento, efetivamente, do prefeito de Amparo, que anulou a licitação, uma licitação que era boa, que era regular, que inclusive já tinha passado até pela análise do Tribunal de Contas, e o tribunal falou assim, não, tá bom, pode encaminhar. E assim, eu vou abrir para as perguntas, chegou algumas perguntas aqui, mas antes, que mensagem que a gente pode passar para os outros gestores públicos ou futuros? Bom, a primeira delas, na verdade, é um conselho, né?
que você tem que sempre separar o seu particular, o seu sentimento particular do seu sentimento público enquanto gestor. Né? Se você olha para o público com os olhos do seu privado, a chance de dar errado é muito grande. Né? Porque no privado eu posso ter ódio de alguém, posso ter raiva de alguém, posso não gostar de alguém. No público eu tenho que ser impessoal. Eu tenho que seguir exatamente a legalidade estrita, aquilo que está dentro da lei. E se eu tenho um corpo técnico que é para me auxiliar, não é à toa, tem uma razão de ser. Né? E agora mudou a nova lei de licitação também, então a parte de planejamento, Vinícius, não só para o prefeito Carlos Alberto, mas para os futuros prefeitos, né, vai ser algo de grande monta, vai ser uma situação de grande importância para dentro do município. Por quê? Você tem que fazer licitações com base naquilo que realmente vai atingir o objetivo. Né? Não basta hoje você pagar o mais barato. Aquela contratação tem que ser eficiente, tem que ser eficaz, tem que atingir os objetivos dela. Né? E isso o Tribunal de Contas vai pegar cada vez mais. Então, a grande dica, a chave de ouro, digamos assim, é a gente seguir a legalidade estrita, aquilo que está na lei, né? E também fazer um bom planejamento dessas compras. Né, para que uma licitação eventualmente não atrase, e se eventualmente atrasar, que pode ocorrer, né, tenha o menor impacto possível para a população. Picuinha. Isso. Vamos deixar as picuinhas políticas de lado. Olha que saúde boa. Vamos lá, pergunta do Mauro. Posso abrir as perguntas aqui, né? Tá pronto para tudo. Vamos lá. Vamos lá, Maurício Oliveira, nosso amigo Bonner, ele perguntou, doutor, depois uma dica sobre um outro tema ainda dentro de contratos públicos. Como fiscalizarmos os contratos de recapeamento de vias públicas por meio de empréstimos, por meio do empréstimo? Olha, eu já vi uma situação interessante sobre isso. Hoje, com o Google Maps, nós temos uma ferramenta importantíssima nas mãos. Porque a gente vai pegar o contrato público, ele vai aparecer lá, a rua X, nós vamos capear aqui tantos metros quadrados ou tantos metros lineares dessa rua. Então, se a gente for lá no Google Maps, nós temos como medir aquela rua para ver se realmente aquilo que consta no contrato é realmente o tamanho daquela rua. Isso serve como indício, né? Sim, e hoje, inclusive, a nova lei de licitações, ela traz algumas ferramentas, que ela está no primeiro ano de vigência efetiva, né? Então muitas prefeituras ainda não colocaram. Mas vai ser interessante, porque eles falam até de acompanhamento em tempo real das obras. Então, futuramente, cada obra vai ter que ter lá sua câmerazinha 24 horas online, onde você vai acompanhar a construção, né? Isso, se não me engano, posso estar errado, mas aconteceu no estádio do Palmeiras, no Allianz Parque. Se não me engano, tinha uma câmera lá que o pessoal podia acompanhar em tempo real a construção do estádio. Na verdade, na obra pública vai acontecer a mesma coisa. Um Big Brother, obra pública. Não, e é o correto, por quê? Sim. Afinal de contas, eu, você, quem nos assiste, que está pagando. O prefeito não faz uma obra porque ele é bonzinho. Ele não compra um uniforme porque ele é bonzinho. Por quê? Não saiu um centavo do bolso dele. Ele tira do dinheiro dos impostos que todos nós pagamos. Então, assim, não existe político bonzinho. O político ele tem que fazer aquilo para que ele foi eleito. Se ele vai construir uma obra, excelente, de acordo com as necessidades do povo. Afinal de contas, ele foi eleito para aquilo. Não é que ele é bonzinho, um benfeitor, está fazendo caridade. Não, ele não está tirando do bolso dele. Não, perfeito. Vamos lá, Caio Piffer. Teve uma licitação do combustível também. Existiu uma licitação em Vigia e mudaram para um posto de 3 pontes que não era 24 horas exigido na licitação. Você está sabendo de alguma coisa sobre isso? Olha, eu acompanhei esse caso. Na verdade, foi uma denúncia que fizeram logo em 2021, 2022 também, não sei. Mas tem um processo no Tribunal de Contas que o tribunal ainda está analisando esse contrato, né? Então, a gente vai saber, dentro de alguns meses aí, qual é a decisão do tribunal, né? Que, na verdade, é uma mudança. Não posso dizer que tem alguma coisa irregular, não posso dizer isso. Mas, no mínimo, é estranho. Por quê? Nada contra.
Nada contra os tipos de arcadas. De arcadas não, de 3 pontos, perdão. Né? Mas quando você coloca o deslocamento das viaturas, dos veículos até lá, para se abastecer, para depois voltar para a cidade, é muito tempo de deslocamento e você acaba perdendo na eficiência, né? Sim. O ideal nesses casos de combustível, Vinícius, é você ter um cartão de combustível, você fazer a contratação de uma administradora em que ela credencia os postos e você vai abastecer no posto onde você está mais próximo. Sim. Agora, você imagina, por exemplo, um caminhão do Corpo de Bombeiros está aqui na divisa de Arcadas, por exemplo. Teve um problema, vai precisar abastecer. Ele vai ter que sair da divisa de Arcadas para ir lá em 3 pontos, abastecer e voltar. Né? Como trabalhei bastante tempo na ambulância, eu digo, dá 40 minutos do posto, ali da onde é a base do bombeiro, no exemplo que você citou, para ir até 3 pontos e voltar. Ou seja, é contraproducente. Então, o ideal, o melhor dos mundos aí, é você contratar um administrador, uma gerenciadora de abastecimento, onde você pede que sejam credenciados uma quantidade X de postos, e daí você indica aonde é o posto mais barato, mas a pessoa também pode, num caso desse, por exemplo, abastecer num posto mais próximo. Se eu não me engano, a Polícia Militar funciona assim, eles têm o cartão. Eu trabalhei muito tempo em empresas fora, eu também recebi esse cartão. Tem a preocupação do setor público, ele pode credenciar, talvez, os postos, e tem assim como faz contigo. Exatamente, e tem mais uma vantagem, principalmente, por exemplo, a ambulância. A gente sabe que tem gente que vai para Campinas, Jaú, várias cidades. Então, se você está num posto longe, se você tem um credenciado, você consegue fazer aí, né, o abastecimento. Hoje você tem pequenas despesas, então você vai com o dinheiro, paga, presta contas, tal, é uma burocracia maior. Então, se você fizer esse credenciamento, você ganha em agilidade e eficiência. Vamos lá, mais um aqui. Dr. Edson Luiz, um excelente advogado. Em sua passagem pela Câmara, foi o grande destaque desta atual legislatura. Muito obrigado. Eita! Nenhum outro prefeito na história de Amparo levou fama que enriqueceu no poder. Que infelicidade para nós, povo de Amparo. Eu também não estou sabendo muito desse negócio de enriquecimento. Eu fiquei sabendo tudo meio por cima. Foi só opinião. Isso para mim é picuinha. Agora eu descobri que é picuinha. Picuinha, na verdade, sem ter nada comprovado, é temerário a gente falar sobre isso, né? Agora vem a pergunta que está dentro de mim desde antes de uma terça-feira. Acho que foi quando saiu... Não, segunda, né? Segunda, acho. Que eu fui atrás, mandei mensagem para Carlos Alberto, mandei mensagem para a prefeitura, mandei mensagem para a empresa envolvida, e parece que o homem sumiu. Por onde anda o prefeito de Amparo? Você sabe responder essa, nobre doutor? Essa pergunta vale $1 milhão, Vinícius. Mas, infelizmente, também não sei, né? Diz a lenda que ele dá expediente na prefeitura, né? Então, acredito que ele esteja por lá, ou pelo menos é para estar por lá, né? Não sei. Mas, ele está convidado para vir aqui, para entrar numa live também, explicar esses casos, o porquê da picuinha. Enfim, vai que ele fale. Não gostou do penteado do pessoal da Celera. Enfim, vai entender. Porque, assim, pagar mais caro o dinheiro do povo, todo mundo faz. Pelo que eu vi no processo também, o promotor, pelo que eu vi, ouviu o prefeito, ou pediu esclarecimentos para o prefeito, mas parece que os esclarecimentos do prefeito não convenceram o promotor, né, da regularidade dessa contratação. Exatamente. Picuinha, certeza. É que ele não veio com a sua defesa da picuinha. Ele não conseguiu... só falar que é picuinha. Ele não conseguiu esclarecer a picuinha. Vai ter aí um povo aí, tem um povo mais bravo aí no Facebook, que vai falar que é ladrão, que vai falar um monte de coisa, mas é mentira. É mentira. É picuinha. É picuinha. Mas, beleza, doutor, vamos acabar precisamente às 8h30 para começar a live do Cole.
Ó, muito bem. Eu não assisto sempre, mas eu falei, não tem que acabar dessas 8h30. A gente já pular lá e ver do Colê, paga eu. Olha lá, o jabá que nós está fazendo de graça. Certinho, Vinícius. Quero deixar meu agradecimento para você. Estou à disposição, sempre que precisar também. É só entrar em contato, você tem meu WhatsApp. A gente está aqui à disposição para conversar um pouquinho de amparo, falar um pouquinho do que a gente conhece ou sabe um pouquinho. Não que a gente saiba tudo, a gente está sempre aprendendo, mas o que a gente sabe um pouco, a gente vai compartilhando também com as pessoas, né? Perfeito, doutor. Eu que tenho a agradecer muito. É a primeira live dessa volta do MR. Então, foi muito importante ter você dando uma aula, não só da parte política, quanto da parte do direito, esclareceu muito minhas dúvidas, quanto da parte de licitação. Foi perfeito. Eu acho que, em nome de todos que acompanharam a live, a gente só tem o que agradecer a você. Muito obrigado, Vinícius. Então, vamos que vamos. Um abraço a todos. E, galera, em breve eu passo a data. Pretendo que seja todo dia. Mas, por enquanto, vai ser sazonal nossa live. Beleza? Certinho, Vinícius. Muito obrigado. Abraço. Valeu, pessoal. Tudo bom. Boa noite. Boa noite.